Grande Nick, tudo bem, meu querido? Deixa eu convidar aqui a doutora Paulene. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer esse convite aqui. Chamar aqui a Paulene aqui. Grande Pablo. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tô aqui me divertindo aí. Tô tentando convidar aqui a Paulene, mas ela não tá aparecendo. Cadê a Paulene aqui? Deixa eu ver aqui. Ela deve estar com algum problema aí. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco alto o som, é? Então, eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. E agora, melhorou aí? E agora, como é que tá aí? Tá melhor? Então, eu tô aguardando a Paulene, que é a nossa, que na verdade começou com ela aí, ela convidando aí. E ela não está aparecendo, que eu não estou vendo se está tendo algum problema lá. Aqui em Brasília faltou energia e ficamos 2 horas sem energia aqui, então houve um pouquinho de contratempo. Então eu não sei o que está acontecendo com a Paulene, porque eu tô... Melhorou agora? Posso falar um pouco mais distante aí, melhorou aí? Então, pessoal, a nossa ideia foi compartilhar um pouquinho da experiência com o Occlusal Guide, os guias de erupção, com vocês. E é uma experiência nova para a gente, né? Isso aí é sempre um desafio novo. Então, eu trouxe aqui, eu estou com vários aparelhos da nossa experiência para a gente começar a compartilhar com vocês. E então, agora a questão é que melhorou aí a voz aí? Então, a questão aí é que a minha parceira, a professora Paulene, não sei o que está acontecendo, eu tô... Ô Anderson, você tem o telefone da Paulene aí, dá um toque nela aí, vê o que está acontecendo aí, porque eu tô tentando convidar ela aqui, mas ela não está aparecendo. Então, pessoal, enquanto a Paulene não chega... Então, a proposta do Occlusal Guide, né, de orientar os colegas a respeito da nossa experiência com os aparelhos guias de erupção, né? Então, a gente tem uma vivência bastante grande. Ô Anderson, você está tentando chamar ela, né?
Olha aí, a Paulene entrou. Acho que agora eu posso convidar a Paulene para participar, né? Ver se a Paulene aí entra na live, né? E aí, Paulene, tudo Boa bem? noite! Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Como é que vocês estão? Tudo bem, tá chegando um monte de amigos aí. Que bom, sejam E bem-vindos. deixa eu aumentar aqui o som aqui, porque o Sejam seu som tá um pouco bem-vindos. baixo. É um prazer estar Vê aqui com agora aí. você, viu, Dr. Carlos? Nós temos uma É, amizade já de muitos anos e agora virtual, né? Então sejam todos sim. bem-vindos. Convide os amigos, os colegas de profissão. Vai ser um bate-papo com muita experiência. Eu sei que o professor Carlos tem uma experiência, né, de muitos anos de acompanhamento do Oclusal Guide, da experiência Health Start e eu também. Então, nesse aviãozinho, mande para os seus colegas. Eu vou convidar 10 amigos especiais agora, tá bom, professor Carlos? Maravilha. Paulene, o teu som tá um pouco baixo. Eu tô tendo um pouco de dificuldade para ouvir. Ah, Eu vou até desligar um pouquinho o ar-condicionado aí. Vê aí se melhora aí. eu aumentei o máximo. Você quer que fale mais alto? Não, agora eu tô te ouvindo. Como é que tá aí os colegas aí que estão assistindo? Tá excelente. O pessoal tá ouvindo? Tá tranquilo aí, pessoal? Paulene, você passou aqui um roteiro, né, um script para a gente começar, e você é sempre muito profissional. Então, me fala um pouquinho aí para a gente aí, o que que é esse sistema Health Start aí? Conta Dr. para a gente. Carlos, primeiro eu gostaria, antes de falar do sistema Health Start, eu gostaria de honrar, de agradecer o professor Bergius, que é o grande idealizador, né, o grande Uhum. fundador do sistema Health Start. E gostaria também de me apresentar falando um pouco da minha experiência. Eu sou Paulene Cardoso, eu sou ortodontista há 25 anos. Trabalho numa clínica de 10 odontopediatras e ortodontistas, então nós temos essa oportunidade de integração. Tenho mestrado e tudo, mas o mais importante é saber como trazer essa experiência clínica e científica para a gente atender melhor os nossos clientes, né? Para a gente ter mais resultados. E eu tenho integrado na minha experiência clínica a pesquisa de distúrbios respiratórios do sono, que é uma pesquisa que foi idealizada pelo professor Bergs nos Estados Unidos, quando nós estivemos com ele, naquele treinamento Health Start. Então, essa pesquisa científica e a prática clínica nos fortaleceram. E hoje eu gostaria de estar entregando e passando essa experiência para vocês. Eu sou presidente da Academia de Distúrbios Respiratórios do Sono e essa pesquisa nos deu muito respaldo para estar integrando também os aparelhos Health Start como aparelhos que vão prevenir, tratar e acompanhar e controlar os distúrbios respiratórios do sono. Então, doutor Carlos, eu sei que muitos já te conhecem, mas queria que você falasse um pouquinho da sua experiência Health Start, que eu sei que é grandiosa. Então, Pauline, a gente já usa aproximadamente 20 anos também os guias de erupção, e eu tenho uma afinidade muito grande com essa técnica, porque quando meu filho era recém-nascido, eu conheci o professor Bergson, né, que era o inventor. Sim. E hoje ele está com 23 anos de idade, então Legal. eu já uso essa técnica há aproximadamente 23 anos de idade dos guias de erupção. Então, eu comecei com o professor Bergensen num evento que ele veio aqui em Brasília, trouxe ele aqui para o Sim. consultório, e aí foi fantástico, que aí a gente começou, eu mostrei os modelos para ele, e aí ele me orientou e falou, coloca nesse caso, e aí eu fui tratando os pacientes, a gente tem casos tratados aí já de muito tempo, já de acompanhamento. Mas me conta aí pra gente aí um pouco do Health Start aí, a sua experiência do Health Start. Olha só, O que é esse Health Start aí que eu quero saber o mais? sistema Health Start é um sistema de prevenção de
prevenir, tratar, acompanhar as crianças em idade tenra, crianças na dentadura decídua, mista e até permanente, em que o Dr. Bergson idealizou não só para que a gente possa instalar aparelhos, mas o principal é o diagnóstico apurado. Então, vai desde a prevenção de crianças que usam chupeta, dedo, mamadeira, respiração oral, ronco. Então, a prevenção desses hábitos bucais, principalmente fazer o diagnóstico precoce de alguma alteração no desenvolvimento da oclusão e até mesmo no crescimento mandibular ou maxilar inadequados, né? Então, buscando trazer o máximo de crescimento fisiológico para essa criança e tratar quando já tem instalado uma maloclusão ou até mesmo instalar os aparelhos ortodônticos, ortopédicos e miofuncionais, porque os aparelhos Oclusoguide, eles têm esse mecanismo de tratar de forma integral. Então, não só no alinhamento dos dentes, mas eu digo que como um alinhador funcional. Hoje, trabalhando com tantas crianças, média de 150 crianças por mês, a gente sabe que o quanto é importante a gente fazer esse diagnóstico. Muitos ortodontistas falam, eu prefiro tratar depois dos 6, 7 anos de idade, mas o crescimento da face, ele é formado principalmente até 60% até 6, 7 anos de idade, como muitos artigos mostram em pesquisas. Então, a importância de fazer o diagnóstico e controlar, principalmente, esses hábitos bucais, esse desenvolvimento inadequado da maxila ou da mandíbula, ou até mesmo do apinhamento dentário. Então, a gente vai fazer o quê? Com o sistema Health Start, é possível a gente fazer o máximo de prevenção, que está ao alcance de todos. E isso é realmente a missão do Dr. Bergson, porque quando ele diz o máximo de prevenção, qual é o máximo de prevenção para você? Porque o máximo é, primeiramente, amamentar, amamentação natural, que ela vai fazer o exercício mandibular e com isso nós conseguimos um equilíbrio, né? No crescimento, no desenvolvimento da oclusão, no alinhamento dentário, no desenvolvimento muscular, principalmente miofuncional, mas também o exercício da respiração, que são as funções, né, primárias, que é a respiração, a mastigação bilateral, e essa mastigação, com certeza, ela faz um diferencial no crescimento fisiológico, maxilar mandibular. A boa deglutição, eu falei muito sobre isso, sobre a consulta funcional com o professor Mustafa, acho que foi semana passada na live, e a importância da avaliação funcional. Então, desde a avaliação da deglutição, como essa criança está tendo, é uma deglutição adaptada? Por que essa deglutição está adaptada? Devido a algum distúrbio do sono, devido a alguma respiração bucal, ou essa criança tem mesmo morfologicamente um perfil, a parte da face do sorriso alterado. Então, eu acredito que o sistema Health Start, ele é o máximo da prevenção, pensando que essa criança que utiliza um aparelho para guiar os dentes, né, para guiar a oclusão para uma oclusão, não digo que perfeita, mas para uma oclusão de maior equilíbrio. Acredito que a palavra equilíbrio é importante. E eu te pergunto sobre a questão do desenvolvimento da oclusão, que é hoje o nosso tema, né? Então, como esses aparelhos Oclusoguide, ou os aparelhos guias de erupção, que é como eles são chamados desde 1967, ou seja, são 51 anos de experiência do professor Bergson. Então, como é para você tratar com os guias de erupção? Então, Pauline, esse daqui talvez seria um dos primeiros aparelhos que eu comecei na carreira, que são os aparelhos chamados Night Guides, né? Você usa o Night Guide a partir de 5 anos de idade. Observa que o Night Guide ele não tem o espaço dos molares, então, dos molares que seria o molar dos 6 anos. Então, quando a criança está usando a partir dos 5 anos de idade o Night Guide, você deixa os molares em desoclusão, permitindo a erupção dos molares dos 6 anos. Isso
favorece muito o tratamento da sobremordida, né? Principalmente nessa faixa etária, que é super difícil o tratamento, inclusive para evitar moldagens, né? Você pode, com uma régua, que é essa régua rosa, né? Que o fabricante fornece essa régua. Você vai com a régua, no caso de uma dentadura decídua, e você tem aqui as orientações aqui em inglês, né? No caso, se você tiver com aqueles incisivos, naquela primeira fase do período transitório, os incisivos superiores em erupção, você vem com essa régua aqui, posiciona a régua, tá escrito left, né? Aqui na régua você pode ver, tem escrito left, esquerdo. Você vai na mesial do canino, né? E na mesial do canino do lado esquerdo, né? Corre a régua ao longo da borda incisal dos dentes até a outra mesial do canino do lado direito e você vai escolher o tamanho do aparelho apropriado. Então, aqui no caso, por exemplo, eu estou aqui com um aparelho, o 3G. Então, você pode ver, não sei se dá para o pessoal ver aí na câmera, o número 3G, que seria talvez o aparelho apropriado para essas crianças, né, que estão na fase da primeira fase do período transitório. Então, você tem aí com os incisivos em erupção. Então, qual é o grande pulo do gato que o professor Berger idealizou? Ele falou assim, por que vai fazer um recall, né? Por que vai mandar o paciente voltar quando ele estiver maiorzinho, com aquela maloclusão ocorrendo, quando você poderia já alinhar esses incisivos, quando começa a erupcionar por volta dos 7 anos de idade, com o Night Guide? Então, é muito bacana essa proposta e a criança usa só para dormir. Acredito que você também tem uma vivência grande também, talvez incorporar outros dispositivos nessa fase, como, por exemplo, o Interim G, né? O Interim G, isso aí já foi algo que eu acabei desenvolvendo, porque ele é um aparelho bem mais maleável, né? É um material borrachoide bem mais maleável que o Night Guide. Inclusive, tem colegas que eles cortam, né? Eles vêm aqui e cortam o Interim G, né? De forma que fica só o tamanho apropriado da dentição. Então, ele vem aqui e faz aí, não sei se dá para o pessoal ver, mas eu acho que ilustra bastante o método. Então, eu começo com o Night Guide, depois, após os 7 anos de idade, começa a erupcionar os incisivos, eu começo a utilizar o Interim G, depois de um certo tempo, né, 6 a 8 meses, dependendo do desenvolvimento da dentição, eu já parto para um aparelho um pouquinho mais rígido, que seria o Occlusal Guide, né? Que ele já é um pouquinho mais duro, o silicone, o material borrachoide dele. Então você tem aí o Night Guide, o Interim G e o Occlusal Guide. Quando ele chega na dentição permanente, dentadura permanente jovem, eu já posso começar a utilizar o Ortho-T. E qual foi o grande lance do professor Berger? O que ele fez? Como ele era ortodontista, ele desenvolveu posicionadores para também tratamento ao final do tratamento, para pequenos detalhes. Então, você tem aqui, você pode utilizar um aparelho com extração de 4 premolares, você pode utilizar um Ortho-T com extração de 2 premolares superiores, ou você pode utilizar um Ortho-T sem extrações. Olha que fantástico. Então, você está com aquele caso que está te dando dificuldade no final, você pode chegar utilizar um Ortho-T 3 meses como posicionador para dar aquele retoque na oclusão. Então, é fantástico. Fora agora, como você está começando a utilizar, que também são os Habit Correctors e o aparelho para classe 3 também, né? Então, é fantástico. Conta mais aí para a gente aí. Muitos alunos, né? A gente trabalhando bastante em formação, né? Principalmente nas especializações, muitos alunos me perguntam quando você usa o Habit Corrector e você usa um Occlusal Guide. O Habit Corrector, você tem para mostrar aí, professor? Que eu não estou no consultório. Eu tenho que pegar lá no armário, que eu acabei pegando tanta coisa, mas eu posso pegar. Tá, mas eu dou uma saidinha, pego lá. Mas enquanto você vai respondendo para eles, fala um pouquinho sobre a questão dos hábitos bucais que você gostaria também, a parte de respiração bucal e ronco, né? Sim. Que altera o crescimento da oclusão. Enquanto eu vou lá rapidinho no armário pegar um Habit Corrector. Vai lá, manda abraço. Então, em relação ao Habit Corrector, ele é um aparelho que foi idealizado no sistema Health Start
Porque o maior desafio que a gente tinha, mesmo trabalhando com o Night Guide, o Interim-G e o Oclusal Guide nessa sequência, mas as crianças de mais tenra idade, por exemplo, uma criança com 4, 5 anos de idade, que tem respiração oral Aqui, ó. associado, isso, associado com o bruxismo, porque o bruxismo, ele não é um distúrbio respiratório do sono, ele é um distúrbio do movimento. Então, a criança, quando ela tem muita rinite alérgica, respiração oral, o ronco, era algo que era desafiante tratar somente com os aparelhos Night Guides e Interim-G. Então, quando foi idealizado o Habit Corrector, ele é um aparelho que a vantagem dele é que ele cria uma oportunidade de um novo padrão respiratório, porque ele tem um dispositivo que é para fazer o selamento labial. Então, o primeiro exercício que eu faço para a criança é nesse dispositivo que o Dr. Carlos está mostrando. Ele é um dispositivo externo para selamento labial, onde a criança vai treinar a respiração nasal. E internamente no aparelho, nós temos um dispositivo que é um dispositivo para posicionar a língua no sentido antero-superior. Então, vira ele só um pouquinho para eles enxergarem. Isso, no outro sentido. Então, a criança que usa chupeta, mamadeira, muitas vezes tem a deglutição, que a gente não fala mais atípica, deglutição adaptada. Essa criança que fica com a língua inferiorizada, expandindo a mandíbula, isso prejudica a maloclusão. Então, quando nós adaptamos o aparelho Habit Corrector, ele posiciona a língua no sentido, vira um pouquinho o Habit Corrector, isso, nesse sentido. Isso. Então, tem um dispositivo bem delicado, onde o posicionamento da língua ele vai subir e essa criança aumenta o fluxo aéreo, ela consegue respirar melhor. Por isso que na pesquisa que nós realizamos, 93% das crianças de 3 a 7 anos de idade adaptaram muito bem esse aparelho, porque ele é como se ele tivesse o design de uma chupeta. Então, ao invés de você usar uma chupeta ou uma mamadeira que vai causar posição de língua baixa, deglutição atípica ou adaptada e ainda prejudicar a respiração oral e até mesmo um ronco, então esse aparelho ele tem sido utilizado muito para respiração oral e a criança que tem também um retrognatismo mandibular, principalmente aquela criança que tem interposição de lábio inferior, tá? Aquela criança que a hora que vai engolir, devido até a maloclusão de classe 2 ou uma leve atresia maxilar, ela engole dessa forma. Então, prejudica não só a parte do crescimento, mas também a parte miofuncional. Então, ele é um aparelho miofuncional, ele não tem tamanhos dentários, como os Oclusal Guide, ele tem o tamanho Kids e Toddler, que é de 3, né, a 7 anos de idade, e depois de 7 a 12 anos de idade tem o adulto também. A minha experiência é totalmente com os aparelhos para o foco em criança. E me perguntam muito quando eu uso um Habit Corrector e quando eu uso um Night Guide. Então, o Habit Corrector eu vou usar para as crianças que têm um desafio ou um problema com respiração oral ou um distúrbio do sono, como um ronco. Mas eu gosto muito de mostrar num esquema que eu tenho, não sei se todos já viram, mas tem no meu Telegram, que é distúrbios respiratórios do sono. Tem um esquema mostrando, eu só uso para criança, que é claro, foi no otorrino, avaliou. Se a criança tem abaixo de 40% de adenoide, o professor Bergson mostra nos artigos e a experiência clínica é visível que esse tecido adenoideano, ele pode regredir com o uso do aparelho Habit Corrector. Por quê? Porque ele tem um novo padrão de respiratório e a criança para de gripar. Ela para de ter tanta rinite alérgica, ela aprende a respirar. Mas se a criança tem acima de 60%, 70%, não tem como tratar com aparelho, nenhum tipo de aparelho. A primeira conduta é ver com o otorrino a necessidade da cirurgia. E se a criança tem uma necessidade de uma cirurgia de adenoide de 70%, 80%, após a cirurgia, existe muita... as pesquisas mostram que existe a recidiva dessa cirurgia, média de 50%. Então, eu tenho utilizado muito as crianças que fazem a cirurgia de adenoide, eu utilizo o Habit Corrector como uma contenção.
Ou seja, ele é um aparelho que vai ensinar a criança a respirar pelo nariz. Porque vamos lá, qual é o nosso maior desafio, doutor Carlos? Muitas vezes a criança que tem uma atresia maxilar, uma mordida cruzada posterior, a gente trata com disjuntor. Nós vamos ter uma melhora incrível, principalmente na respiração. Mas se essa criança continuar respirando de boca aberta, nós podemos ter recidiva no nosso tratamento. Então, os artigos do professor Bergson mostram a importância de utilizar o hábito correto, até mesmo integrado. Quando a gente usa um disjuntor, a gente pode integrar a segunda fase com o hábito correto. Ou integrar também com o Occlusal Guide. Então, eu te pergunto, doutor Carlos, eu esqueci de falar do Night Guide. Então, quando eu uso o Night Guide? Eu uso quando a criança ela tem uma sobremordida ou um sorriso gengival, ou a criança é um arco tipo 2 com uma sobremordida que está travando o crescimento mandibular. E muitas vezes essa criança está tocando o incisivo inferior na papila, ou muitas vezes essa criança tem um retrognatismo mandibular que acaba projetando a maxila e pode ser um fator de um trauma dentário futuro. Então, o Night Guide, eu tenho uma boa experiência com ele, mas a minha maior experiência é com o Interim-G, porque o Interim-G, ele é um aparelho que é mais maleável, como o Dr. Carlos falou, é de mais fácil adaptação. Mas eu utilizo muito quando a criança, por exemplo, se ela tem 6 anos de idade, não tem por que eu pedir um Night Guide. É melhor eu pedir um Interim-G, porque ele é para dentadura mista. Então, o Interim-G, ele vai servir tanto para dentadura decídua mista, tipo 6, 7 anos, e se a criança, vamos dizer que ela tem uma mordida profunda, um sorriso gengival e um leve bruxismo. Então, eu não estou dizendo que eu vou tratar o bruxismo, gente. Eu estou dizendo que só de melhorar a posição do DA, que é o toque do incisivo superior no inferior, nós vamos criar um estímulo para que esse guia de erupção, que é o que o Dr. Carlos já comentou, ele vai guiar os dentes para uma posição adequada. Principalmente quando a gente cria, porque o mecanismo de movimento desses aparelhos é uma intrusão dos incisivos superiores e uma extrusão, uma leve extrusão dos molares. Então, eu trabalho muito com esse aparelho como um guia de oclusão. E você, Dr. Carlos, como é para você o Interim-G como um guia de oclusão? Então, como eu te disse, eu acabei criando um método próprio, porque o professor Bergson, ele orientava a colocar o Occlusal Guide direto. Só que o Occlusal Guide, ele é mais duro, né? Um silicone um pouquinho mais duro. Então, normalmente, você tem aquele apinhamento inicial que você, utilizando um dispositivo mais flexível, a criança aceita melhor. Como é que eu tenho feito? Eu oriento o uso noturno e somente 1 hora por dia. Apesar do nosso manual estar falando 2 horas por dia, mas eu tenho orientado 1 hora por dia, só que eu falo da seguinte forma, olha, todo dia você tem que usar 1 hora. Se você não usou hoje, ficou com preguiça, você ficou me devendo 1 hora para amanhã. Então amanhã você vai usar 2 horas. Se você ficar 2 dias sem usar, opa, então você ficou me devendo 1 hora na segunda, 1 hora na terça. Na quarta você tem que usar 3 horas. Ou seja, ele sabe que ele tem que usar todo dia 1 hora. Se ele não usou 1 hora, ele fica devendo essa hora para o dia seguinte. Então, às vezes o paciente fica com aquela preguiça de não usar, não fazer o exercício durante o dia. Quando chega daqui a 2, 3 dias, ele deveria cumprir aquela hora que ele não usou. Então, basta orientar. Eu faço dessa forma. 1 hora por dia e para dormir. Entendeu? E eu ainda falo assim, olha, 3 vezes de 20 minutos, 2 sessões de 30 minutos, entendeu? Então, é bastante interessante. A Andréia chegou aí, que foi minha aluna lá na Unieuro. Olha só, ela está dizendo que precisa. Você pode usar para adulto o Ortho-T, né? Então, o Ortho-T, ele já é um dispositivo para adulto. Então, como eu disse inicialmente, você tem aí para extrações de 4 premolares, extrações de 2 premolares superiores e sem extrações. Então, dessa forma, você pode também usar somente para dormir, né? Ele, na verdade, o Ortho-T, ele é um posicionador. Então, o Ortho-T, a gente usa bastante para detalhamento. Então, quando termina o tratamento, a gente vai com essa régua branca,
Aí, no caso, a medição já é na distal do canino, né? Então, a medição já é na distal do canino e corre até a outra distal do outro canino. Não sei se dá para vocês verem, né? E aí, nesse momento, você vai escolher qual seria o tamanho do dispositivo. Então, aqui você tem para tratamento com extrações, né? A série seria a série X, para extrações de 2 pré-molares, né? E para tratamento sem extrações. Então, é muito bacana a gente associar o Ortho-T, 3 meses, terminou o tratamento ali, 3 meses, 1 horinha por dia para dormir, dá aquela melhora na intercuspidação, né? Dá aquela melhora no engrenamento dentário, às vezes até abrevia a retirada do aparelho fixo sem a necessidade de ficar usando elásticos de intercuspidação. Então, eu acho bastante interessante. Tem uma criança, perdi aqui a pergunta, opa. Tem uma criança com 6 anos com sorriso gengival e mordida profunda. Né? Responde aí, Paulene. Então, fala aí. O sorriso gengival, nós fizemos uma live com a professora Anne, de Recife, e a gente falou só sobre sorriso gengival, que é um tema que eu amo, que eu adoro. Trabalho muito com a avaliação do sorriso na criança, porque eu acredito, nós estamos com uma consulta, Dr. Carlos. A consulta chama 3S, Saúde, Sono e Sorriso. Então, é um movimento para a gente trabalhar essa integração de avaliar o sorriso na criança. E é claro que não são todos os casos, mas se a criança tem acima de 3 a 4 milímetros de sorriso gengival e associado a uma mordida profunda ou um retroagnatismo mandibular, e muitas vezes essa criança também tem associação de bruxismo, então nós eu já utilizo o aparelho Interim-G, que é mais maleável do que o Night Guide, porque ela já vai estar trocando os dentes de 6 para 7 anos. Essa é a minha conduta também. Mas se a criança, ela range muitos dentes, ou se essa criança tem um sorriso gengival, que tem que ser avaliado, às vezes é um sorriso gengival com muito excesso, né, da maxila, muitas vezes eu associo sim, ao invés de usar o Interim-G, eu posso usar direto o Occlusal Guide, que ele é uma consistência um pouco mais durinha. E por que eu gosto também de usar o Occlusal Guide série G? Porque ele vai ter uma durabilidade maior. Então, eu tenho um caso, eu não sei se você consegue projetar, professor, com aqueles slides que eu te mandei. Se você entrar nas suas fotos que eu te mandei, você entra no cantinho aqui do lado direito, onde você coloca... vai ser complicado, porque eu acabei não baixando, porque eu lembro que eu te falei que deu aquele problema de... Entendi. Mas eu tenho todos esses faltou casos. Energia aqui, 2 horas aqui de falta de energia, que eu acho que eu vou ter... Eu te mandei no seu celular. Se você conseguir, ótimo. Se não, eu tenho todos os casos. Mas eu teria que abrir no celular, Você abre e direto. já abre, como é que eu consigo projetar aqui? Abre direto, ele projeta direto. Mas não tem problema, a gente conversa e depois... Mas pelo teu WhatsApp? Pelo WhatsApp, você baixa as minhas fotos e já projeta tudinho aqui no própria tela. Deixa para quando eu treinar isso aí com você, porque vai ser complicado. Mas olha só, tem mais perguntas aqui. Henrique que está aí, então um grande tem mais perguntas aqui no nosso script. Viu, pessoal? Vocês estão vendo aí, mas teve bastante ensaio, viu? Vocês estão pensando o quê? A gente ensaiou bastante, fizemos um script. Olha só. Então, aqui também tem uma outra pergunta. Quando que você indica o Rabbit, o Night Guide e o Occlusal Guide? Quais são os tamanhos, modelos disponíveis? Você pode falar um pouco disso daí pra gente? Sim, como eu estava só terminando o sorriso gengival, o Occlusal Guide, você pode usar para o sorriso gengival o Night Guide. Só que o Night Guide, ele vai ter pouco tempo de uso. Vamos dizer, de 5 a 7 anos. Porque depois, quando troca os incisivos, é melhor pedir o Interim-G ou o Occlusal Guide. O Interim-G é esse aqui, pessoal. Para quem não está familiarizado, esse aqui é o aparelho Interim-G. Então, Interim-G tem várias cores, tá? Você pode escolher, tem verde, laranja, magenta, né? Lilás. Né? Então, magenta puxa um pouquinho pro rosa e também tem o incolor, né? O transparente, tá? Que também as crianças Então, o Interim-G,
o Interim-G eu utilizo para aquelas crianças que estão na troca dos dentes, na dentadura mista. Mas se é um sorriso gengival ou uma mordida profunda excessiva, onde eu vou precisar realmente de um movimento de intrusão e extrusão dos molares, eu prefiro o Occlusal Guide, que é o mais durinho. Mesmo sendo dentadura mista, eu prefiro que seja o mais consistente, porque ele vai durar mais tempo. Então, eu estava mostrando, tem muitos casos clínicos no meu Telegram, distúrbios respiratórios do sono. É só entrar lá, toda semana eu coloco casos clínicos novos. Um desses casos clínicos foi o meu primeiro caso clínico de uma sobrinha, isso há 21 anos atrás, hein? Ela era uma paciente da minha mãe é odontopediatra há 43 anos, então eu herdei muitos pacientes dela, então essa integração ortodontia é perfeita. E essa paciente realmente, ela tinha muitas dores musculares, dor de cabeça, um bruxismo excessivo e uma mordida profunda e o sorriso gengival. Então, ela tinha muitos fatores associados e nós utilizamos, na época, como o Dr. Berg sugeria, a gente ia direto para o aparelho Occlusal Guide. Então, ela usou o Occlusal Guide com 7, 8 anos e ela usou durante 8 meses. Melhorou praticamente 100% da mordida profunda. Mas com 10 anos, ela teve muitas dores de cabeça e bruxismo excessivo. Então, ela utilizou o mesmo aparelho que ela usou com 7, 8 anos. Então, essa é uma das grandes vantagens do Occlusal Guide, porque ele é um guia de erupção que ele vai desde 6, 7 anos de idade na troca dos dentes. Ele é um guia de erupção que só do toque dos incisivos, se ele está com a mordida profunda, ele vai ter um crescimento desafiante, vai ser difícil o crescimento fisiológico. Quando ele tem a intrusão dos incisivos e você consegue essa posição do DA, realmente a gente consegue o quê? Guiar essa oclusão para um maior equilíbrio. Então, Dr. Carlos, eu queria que você explicasse como é essa guia de oclusão, esse movimento de intrusão dos incisivos e extrusão de molares, que tem muito nos artigos do professor Jansson, que a gente tem muito que honrar e agradecer também, né? Olha só, Pauline, quem entrou agora aí foi a doutora Iramar, lá de Teresina, do Piauí. Ela publicou o primeiro artigo, um dos primeiros artigos sobre o Occlusal Guide, o Interim-G, que foi tratado lá na especialização, na época de ortopedia funcional dos maxilares, lá na ABO do Piauí. Eu não sei nem quando foi isso, mas a Iramar acabou de entrar aí de Teresina e ela tem um artigo publicado com a gente na ABO. Sim. E, na verdade, o que acontece? O dispositivo, ele tem uma parte que é mais liberada aqui na parte posterior, tá vendo? Ele é mais liberado aqui para permitir essa erupção, né? Doutor Fábio Santana aí, presidente da ABOR aí, agora a Luciana, né, a presidente da ABOR, que apareceu também, está participando da nossa live aí, o doutor Fábio Santana foi presidente da ABOR, lá de Goiás, e olha só, aqui você vê que essa parte aqui, ela é mais, um pouco mais alta a parte do material borrachoide aqui, né? Enquanto que aqui atrás nós temos uma parte que é mais liberada, né? Então isso permite aquela erupção constante dos dentes posteriores e a restrição dos dentes anteriores, porque o que acontece? Quando você coloca que o paciente ele faz os exercícios, que basta fechar a boca, né? Então quando ele fecha a boca, tá vendo? Ele promove uma desoclusão dos dentes posteriores e aqui, basta ele fechar a boca, ele faz um trabalho miofuncional, que é fantástico, né? Então, o profissional que começa a integrar esses dispositivos durante o tratamento, principalmente naquela fase do período intertransitório da dentadura mista, do desenvolvimento da dentição, ele começa a já guiando a erupção dos dentes que estão em formação. Então, segundo algumas pesquisas e segundo também observações clínicas do próprio professor Bergesen, é no mesmo momento da formação das fibras colágenas do tecido periodontal. Isso faz com que aumente a estabilidade da correção do apinhamento, né? Então, vocês, quem ainda nunca usou, pode começar a experimentar, que vocês vão gostar bastante.
de integrar essa parte do aparelho miofuncional com os aparelhos fixos, né? E, doutor Carlos, a intercuspidação, ela é muito perfeita. Então, do mesma forma que o professor Bergson idealizou os aparelhos baseado em pesquisa científica, ele não pegou esse aparelho, olha, inventei o aparelho. São muitos estudos para chegar à perfeição dessa intercuspidação. E isso se dá principalmente porque foi um estudo feito com 100 modelos de classe 1, 6 chaves de oclusão. Então, ele avaliou 100 modelos, ele fez a mensuração da distância mesodistal, principalmente dos incisivos, da distância intercaninos, e com essa pesquisa, com 100 pacientes, 6 chaves de oclusão, sem nunca ter usado aparelho, são oclusões naturais, fisiológicas. Por isso que a intercuspidação do Oclusoguide, ela é tão perfeita e tão estável. Então, nós sabemos que a pesquisa do professor Jansson, da USP, que pesquisou realmente, tem um artigo publicado, 2 ou 3 artigos publicados, mostrando que realmente ele tem, não vamos dizer que é um crescimento mandibular, mas nós temos uma adaptação dento-alveolar, principalmente essas crianças que a amostra dele é de 8 para 9 anos de idade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do crescimento mandibular ou alteração dento-alveolar. Como é isso para você? Pauline, vou só responder aqui para a doutora Fátima, que se o caso clínico tem muito diastema. Sim, doutora Fátima, se o caso tiver diastema, o que acontece? Você pode colocar, eu costumo utilizar o aparelho do mesmo tamanho. Então, se eu faço a medição com a régua rosa, né, eu utilizo o mesmo tamanho, mesmo que eu tenha diastemas, porque quando eu começar a reduzir aquele overjet, né, ele vai se adaptar melhor. Eu prefiro fazer assim do que colocar um tamanho um pouco menor, porque é o seguinte, você tem uma variação de 1,5 milímetro em cada tamanho. Então, se eu tiver um ligeiro apinhamento, eu posso colocar um tamanho um pouquinho maior, né? De 1,5 milímetro, por exemplo, se a seleção for, por exemplo, 4,5, eu posso colocar o 5, 5,5, entendeu? Então, no caso do diastema, eu prefiro utilizar do mesmo tamanho, tá certo? Que aí ele já vai começando a fechar os espaços. Em relação ao estímulo de crescimento, o que acontece? O nosso querido Francisco Pilege aí também entrou agora aí. Então, em relação a estímulo de crescimento, o que acontece? A gente já tem um certo padrão, né? O padrão que nós chamamos padrão 2, né? Mas só o fato de você fazer um tratamento recíproco, né? Em que você atua na parte superior e atua na parte inferior ao mesmo tempo, solicitando esses exercícios, ele acaba tendo um efeito extrabucal, né? Porque ele restringe o deslocamento da maxila e estimula o crescimento da mandíbula, que a gente sabe que tem limitações por causa do padrão genético do paciente. Mas, de qualquer maneira, só o fato de você restringir, né, pela pressão que ele exerce sobre a pré-maxila, sobre a região da maxila, só o fato dele restringir o deslocamento, ele atua também como um efeito extrabucal, isso propicia, então, a correção da maloclusão classe 2. Então, nós gostamos bastante de utilizar, principalmente em fase de crescimento, né, em que você estimula o crescimento da mandíbula e, ao mesmo tempo, restringe o deslocamento da maxila. Tá? Então, foi quase que um protocolo que eu comecei a utilizar. Eu sempre prefiro começar pelo Interim-G, que é bem mais maleável. Em seguida, a gente vai para o Oclusoguide, que é um pouquinho mais rígido, depois que você faz. Porque, na verdade, eu falo que ele é um gabarito dos dentes perfeitos. Quando eu falo para os meus pacientes, eu falo, isso aqui é um gabarito dos dentes perfeitos. Então, se eu estou tendo esse desnível, estou tendo esse apinhamento, na verdade, eu vou começando a desapinhar, né? Eu gosto muito de usar o alívio do apinhamento, né? Faço o alívio do apinhamento para depois, então, eu colocar o Oclusoguide. Tá? Então, é muito interessante, porque, na verdade, quais são os outros recursos que a gente tem? Nós temos os aparelhos funcionais, que são vários dispositivos, que você tem grampos, acrílicos, e às vezes nem sempre o paciente tem uma boa aceitação
É bacana também, tem uma certa limitação dos aparelhos funcionais, mas qual é a vantagem dos dispositivos guias de erupção? Que ele funciona como um aparelho funcional e, ao mesmo tempo, ele é um posicionador. Ele é um guia da posição dos dentes. Então, Faz isso uma que eu acho intercuspidação bacana. muito perfeita e um equilíbrio muscular acompanhado, né? É uma associação miofuncional. Exatamente. Então, assim, por exemplo, ele funciona, se a gente quiser fazer uma analogia, ele funciona muito bem como se fosse um guionato, né? Ele é um aparelho que avança a mandíbula, restringe a maxila, é um aparelho funcional. Só que a vantagem é que ele já vai o quê? Além de fazer todo esse trabalho ortopédico funcional, ele também vai guiar a erupção dos dentes. Porque Inclusive, esses casulos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esses casulos, é exatamente para quando o dente está em fase de erupção, ele vai corrigindo já aquele dente que já às vezes vem erupcionando girado, né? Então isso é muito, muito legal, né? inclusive, Dr. Carlos, Beleza? tem uma Como é que tá o pesquisa. nosso tempo aí? Eu tô achando que Tá indo bem. é 40 minutos? Não, acho que é 1 hora. Tá, então nós temos 44 minutos Tá. aqui ainda. Olha só. Você agora tem que fazer umas perguntas para mim, né? Vou fazer, mas deixa eu só comentar. Segundo o nosso roteiro aqui. Tem uma pesquisa do Casey Catchall de 2008 que mostra a comparação de um grupo de 105 crianças e outro de 124. Então, esses dois grupos foram avaliados, um usando o Occlusal Guide e o outro controle. Depois de 2 anos de avaliação, mostrou que tanto o Overjet quanto o Overbite melhorou bastante nas crianças que utilizaram o Occlusal Guide e teve uma alteração de 54% no comprimento mandibular. Ou seja, a criança que utilizou o Occlusal Guide, ela teve 11,2 milímetros de crescimento comparado ao grupo controle que teve 7,2. Então, esta diferença foi em 2 anos para 3 anos de acompanhamento. Então, o que nos mostrou nesse estudo, que é uma referência, um estudo da Finlândia, mostrou que a criança que utiliza um aparelho guia de erupção, ela tem menos desvios oclusais no futuro. Então, praticamente 13% no grupo que foi tratado, comparado ao grupo controle, que teve 88% de desvios oclusais. E que desvios oclusais que seriam esses? Apinhamentos ou, principalmente, a restrição do crescimento. Então, realmente, os guias de erupção, eles têm essa vantagem de guiar essa oclusão, principalmente quando você consegue ter esse DA, que é o toque do incisivo superior no incisivo inferior, e permitir o máximo de crescimento fisiológico que cada um tem, como você disse, né? Agora, como alinhador funcional, o que você observa de diferença do Occlusal Guide como um alinhador funcional? Então, como eu disse, para fazer esse alinhamento, eu prefiro sempre iniciar com o Interim G, né? Por conta da maleabilidade do sistema borrachoide. Depois que a gente consegue um certo alinhamento, 4 a 6 meses de uso que o paciente vem utilizando o Interim G, que é mais maleável, inclusive falando em alinhamento, é algo que é pouco divulgado, não sei se dá para perceber nesse Interim G aqui, ele tem um clit. Esse clit é uma espécie de um grampo, em que você aquece esse grampo e você incorpora ele a esse dispositivo. Então, por exemplo, se eu tenho um caso que eu estou usando o posicionador, por exemplo, e aquele dente ainda não está totalmente girado, eu posso incorporar um clit, né, que seria esse grampo, eu aqueço o clit no maçarico e eu faço a inserção do clit, que não sei se dá para ver aqui, né, tem um objetozinho metálico inserido dentro do Interim G para finalizar determinadas rotações que às vezes o dente pode apresentar. Então, realmente, fazendo esse protocolo, utilizando o Interim G, que é mais maleável, depois o Occlusal Guide, a gente consegue um resultado bastante satisfatório. E muitas vezes a gente pode também associar. A gente também associa
com alinhadores também. A gente pode associar com alguns alinhadores feitos em consultório, né? Por exemplo, às vezes eu faço um alinhador no arco inferior e eu ainda utilizo um posicionador para o paciente usar para dormir. Por quê? Dependendo do grau da classe 2, ele dá um pouquinho de desconforto nos incisivos inferiores. Então eu faço um alinhadorzinho nos dentes inferiores, de forma que eu tenha algo mais rígido, né? E aí o paciente usa esse alinhador junto com o ortotê para dormir, né? Então, é incrível, eles conseguem utilizar, porque às vezes você inclusive dá um reforço da ancoragem. Então, você usa o alinhador junto com o ortotê no período noturno, né? Carlos, Fizeram uma pergunta aqui, a Iramar disse que foi em 2006, que foi a primeira experiência com guia de erupção, e a gente publicou esse artigo. E a Bru Moraes está perguntando se o dente já erupcionou, está fora do casulo, tem como corrigir? Bruna, né? Se o dente, mesmo que o dente esteja fora do casulo, mas se quando você colocar o aparelho, o paciente estiver começando a fazer um pouco de pressão ali, mesmo que ele esteja um pouco ectópico, esse dente vai sendo reorientado para a posição dele, né? Então, isso é bastante interessante também. Mesmo que ele esteja um pouquinho fora do casulo, se ele conseguir fazer os exercícios para orientar novamente o dente para o eixo de erupção dele, a gente consegue colocar esse dente na posição. Tá certo? Muitas vezes a gente associa com aparelhos um pouco maiores. A gente pode também utilizar aparelhos um pouco maiores. Mas olha, aproveitando aqui também, que eu não sei se todos conhecem, esse daqui é o Snorri Cure, né? O Snorri Cure é um aparelho para ronco que você pode fazer um reembasamento com resina borrachoide no arco inferior, tá vendo? Então, pacientes que têm histórico de ronco podem também utilizar o Snorri Cure, que é um dispositivo fantástico também para ser utilizado, inclusive pacientes também que relatam alguma certa DTM, você também pode utilizar, porque ele vai promover uma desoclusão posterior. Se você não quiser fazer esse reembasamento aqui, você pode simplesmente utilizar o aparelho sem o reembasamento do acrílico borrachoide. Então, eu gosto bastante também do Snorri Cure, porque eu fui pegando aqui todos os aparelhos que eu tenho, inclusive esse daqui é o para classe 3 também. Esse aqui é o... pergunta exatamente sobre isso. Minha filha tem 4 anos, tem os 52 e os 53 cruzados. É claro que tem que ser feita uma avaliação precisa. Se for uma deficiência de maxila, você vai usar um disjuntor, uma máscara. Mas se é algo que é posição de língua baixa, inferiorizada e que está causando uma expansão mandibular e até um cruzamento, o aparelho Habit Corrector para classe 3, ele tem sido muito utilizado. Não vamos falar, ele vai descruzar quando é caso esquelético, não é indicado, mas nós temos utilizado muita associação. Muitas vezes utiliza o disjuntor e associa com o Occlusal Guide para classe 3, ou alguns casos usa simplesmente o Occlusal Guide para classe 3. Tem muitos casos clínicos também no site da Ortoguia. E nós estamos também, gostaria de finalizar dizendo para vocês, o meu método de motivação dos aparelhos Occlusal Guide, quando a criança tem desafios para usar noturno, e isso pode acontecer com qualquer aparelho, que seja aparelho do ronco, ou qualquer aparelho ortopédico. Muitas vezes, isso está correlacionado ou com a sensibilidade, a mobilidade e a motricidade da língua. Então, muitas vezes essa criança ela tem uma ânsia de vômito que é dela, que é um estímulo que é de sensibilidade dela, não é por causa do aparelho. Mas se essa criança já de início colocou o aparelho e tem dificuldade, eu prefiro que ela utilize durante o dia como um treinamento para depois ser utilizado noturno. Também alguns casos onde o retrognatismo mandibular ou a protusão de incisivos, a criança às vezes tem dificuldade de manter esse aparelho no primeiro mês noturno, então eu utilizo muito a técnica de usar. Primeiro mês eu utilizo 1 hora, o segundo mês 2 horas, o terceiro mês 3 horas, o quarto mês 4 horas.
não quer dizer que essa criança tem que usar 2 horas seguidas. Eu uso assim, meia hora para assistir um videogame, meia hora para fazer uma tarefa, meia hora para ler um livro, meia hora para tomar banho. E é importante o exercício. Esse exercício é fundamental. Não é exercício de ficar fazendo como fonoaudióloga. Você pressiona o aparelho, segura, conta até 60 na cabeça, e esse estímulo durante o dia, ele tem um resultado fantástico. Inclusive, o professor Eduardo Prado tem resultados excelentes, e o método dele é usado muito mais durante o dia também, não só noturno, mas diurno. Então, são experiências diferentes. O doutor Eduardo Dainese também está aí, o doutor Henrique não é. Então, são diferentes experiências e a gente está aqui para compartilhar com vocês. Entrem no Instagram da Ortoguia. Amanhã nós vamos ter o doutor Anderson, que é o responsável técnico, que é um grande amigo nosso. Quero agradecer ao Anderson Francisco. Ele vai estar falando com a professora de São Paulo. Agora, deixa eu concentrar aqui. A doutora... Estou fazendo aqui uma foto aqui para documentar esse momento aí. Então, olha só, a Caroline está perguntando aí... Amanhã às 19 horas. Tá. A Caroline está perguntando... Bonito. Arte, né? Já sim, Mancusi. Então, usar esse 3, tá? Então, com o dentinho 52 e 53 cruzado, né? A gente pode utilizar o Ortho-T para a classe 3, tá certo? É uma possibilidade que a gente pode utilizar sem haver necessidade de fazer moldagens na criança agora, porque ela está muito novinha, né? E a Tati está perguntando qual o material do alinhador. Qual o alinhador? Esse alinhador, agora eu não sei qual que ela está dizendo. Se é esse alinhador, se for esse, né? É o famoso aí, a famosa placa que a gente chama de acetato, né? Tem vários tipos de materiais, tem o PETG, né? Tem vários tipos de materiais do alinhador. Tá? Material plástico. No caso do Occlusal Guide, é um material borrachoide, né? Que a empresa não dá muito detalhe, mas é um material específico, né? Aprovado pela Anvisa. Inclusive, ele tem todas as aprovações, não só da Anvisa, mas como esse material ele é durável. Eu nunca tive em 20 anos nenhum paciente que teve alergia ou nenhum paciente que tenha relatado se acontecer algo de danificar, rasgar o aparelho, é por motivos de mau uso. Então, tem que ter muita orientação para os pacientes, seguir o passo a passo. Nós temos um QR Code com as orientações que você dá para o paciente, ele já entra no QR Code, tem passo a passo como centralizar o aparelho, não conversar com o aparelho, não ficar mastigando com o aparelho, colocou na boca, centralizou, pressionou, utiliza meia hora, descansa, aí conversa. Porque se ele ficar conversando com o aparelho, isso é ruim. Então, é um material do aparelho que é totalmente 100% aprovado pela Anvisa e ele ganhou agora 3 prêmios de grande durabilidade. Então, tem paciente que usou com 7 anos, a minha filha usou com 7, agora usou com 12 anos, o mesmo aparelho. Então, é uma vantagem, porque se você pensar isso como mãe, qual aparelho que você consegue usar com 7 anos para um alinhamento dentário e depois com 11 anos para realmente ter um melhor avanço mandibular e melhorar esse alinhamento e intercuspidação. Então, a intercuspidação é perfeita. E a grande vantagem também, Dr. Carlos, é que além da... Falta 20 segundos restantes, então, Paulene. Um grande beijo. Vamos mandar um beijo para a família dentista. A marca da resina é VIP. Marca da resina é VIP, tá bom? Beijo grande para vocês aí, valeu, obrigado por ter prestigiado. Obrigada, Francisco. Obrigado pelo convite aí, Paulene. Até amanhã, vamos